Você tem medo de quê? Você já contou pra gente? Mas vamos entender até que ponto isso é saudável, te protege e até que ponto isso não é legal e te paralisa. Quem conversa com a gente é a psiquiatra, a doutora Karine Cunha. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada por estar aqui. Imagina. Alegria te receber. Vou sentar do seu ladinho aqui no sofá para entender direitinho essa história do medo. Eu fiquei surpresa com tanta gente com medo de morrer. Olha, eu confesso que eu também. Mas eu acho que é um medo natural, né? Todo mundo tem medo de morrer. Embora a gente saiba que é uma coisa que vai acontecer com todo mundo, eu acho que é meio instintivo isso. A gente tem medo. Eu não quero morrer. Mas medo eu não tenho. Tem gente que tem medo, né, da sensação. Mas eu acho que... Mas o ser humano, ele tem medo do desconhecido. Sim. E como é uma coisa desconhecida, então as pessoas em geral têm um pouco de medo. Tem pessoas que têm medo de sofrer para morrer. Já tem pessoas que têm medo de morrer. Então... É verdade. Agora, no consultório, você tem muitos pacientes que chegam lá com uma fobia de coisas concretas e que elas até veem, mas elas não convivem, por exemplo, barata, borboleta, injeção. Então, em geral, no consultório, o que eu mais atendo, né? Síndrome do pânico, que é um transtorno de ansiedade, e transtorno de ansiedade generalizada. A fobia, em geral, ela vem associada com algum transtorno de ansiedade. Tá? É muito difícil o paciente procurar a gente só com quadro de fobia. Porque a fobia, na verdade, ela tem um componente emocional muito grande. Então, de uma maneira geral, o que o paciente faz? Ele vai fazer uma terapia, entendeu? Em geral, a terapia resolve, dependendo do nível da fobia, se for uma fobia leve. Agora, quando é uma fobia mais grave, quando tem vários sintomas associados, aí eles encaminham o paciente pra gente. Entendi. Então, de fato, é difícil atender um paciente que só tenha fobia. Normalmente ele já tá ali com... Em geral, ele já tem todo um contexto ali. Fobia e medo são a mesma coisa? São coisas completamente diferentes, né? O medo, na verdade, ele é uma resposta emocional da pessoa frente a uma situação de perigo, né? Medo é uma coisa que todo mundo tem, maior ou menor grau, todo mundo tem. Tá no nosso DNA, né? É uma coisa imprescindível para a nossa sobrevivência, na verdade. Agora, a fobia, o que é? É um excesso de medo, é um medo acentuado, é um medo desproporcional. Entendeu? Então, pensando assim, todo mundo tem medo de morrer, porque é o que vai nos proteger, o que vai fazer com que a gente viva. Porque se eu não tivesse medo de morrer, eu ia ficar pulando de lugares altos, né? Passando na frente de carro. Exatamente, o medo ele é protetor. O medo é protetor. Por isso que todo mundo tem medo, faz parte do nosso DNA. Né? Agora, a fobia, aí já começou a ficar um medo excessivo e patológico. Que aí fica pensando naquilo. A pessoa fica pensando, a pessoa eventualmente não consegue dormir, não consegue levar as atividades dela do dia a dia, ela começa a ter prejuízos. E além dos prejuízos, ela começa a ter muito sofrimento. E aí é nesse momento que é importante passar com a gente. Para a gente poder diferenciar, porque muitas vezes responde bem a medicação. A fobia tem a ver com a ansiedade? Sim, a fobia é um transtorno de ansiedade. É que, na verdade, transtornos de ansiedade são vários, né? Existem vários tipos. E a fobia é um dos tipos de transtorno de ansiedade. Quais são os tipos de transtorno de ansiedade mais comuns? Olha, vários. Como eu falei, o pânico, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade social, antigamente chamado de fobia social, transtorno obsessivo-compulsivo também entra. Então, você vê, são várias patologias com características mais ou menos parecidas, mas elas são diferentes entre si. E o tratamento muda um pouquinho, dependendo do grau, dependendo de qual patologia é. E um transtorno de ansiedade, ele é congênito, as pessoas nascem já com essa tendência. Eu tô te perguntando isso porque eu tenho uma filha super ansiosa, ela já nasceu ansiosa, sim. Ela mamava e já regurgitava na hora, né? E um outro filho calminho. Aí a minha dúvida, a criança já nasce ansiosa ou ela pode desenvolver um transtorno de ansiedade ao longo da vida? Então, em geral, o que acontece, né? Todas as doenças psiquiátricas têm um componente genético. Então, a pessoa ela já tem uma predisposição genética para ter ansiedade. Dependendo dos fatores estressores, dos fatores ambientais, ela pode evoluir para um transtorno ou não.
Mas o que pode acontecer é assim, tem pessoas que são mais ansiosas, mas elas não têm um transtorno de ansiedade. Então elas levam a vida dela tranquilamente, numa boa, fazem tudo, mas são mais ansiosas. Para isso virar transtorno, então tem que ter uma intensidade maior, né? Tem que ter um sofrimento maior. Então a gente tem que sempre avaliar se realmente precisa tratar ou não. Porque tem pessoas que são naturalmente mais ansiosas mesmo. Isso quem vai sentir é o próprio paciente. Ele vai falar, nossa, eu tô com uma ansiedade que tá me tirando sono, que tá me dando taquicardia, que me tira fome, ou me dá fome demais. Exatamente. Em geral, quando o paciente já chega até nós, ele já está com vários outros sintomas associados. Alteração de sono, alteração de apetite, alteração de concentração. Como é que se irritabilidade. Transtorno de ansiedade? Então, tem duas formas de tratar, a forma medicamentosa e a não medicamentosa. A medicamentosa, por incrível que pareça, né, as pessoas acham que a ansiedade a gente trata com calmante. Não, não é verdade. A ansiedade a gente trata com antidepressivos, tá? Só que eles demoram aí um tempinho para fazer efeito, uma média de 2 a 4 semanas. Se a pessoa tem muito sintoma de ansiedade, às vezes a gente entra com calmante associado. Porque o calmante, ele diminui a ansiedade naquele momento. Mas o que trata são os antidepressivos. E nós temos aí o tratamento não medicamentoso, que é o que eu sempre oriento, na verdade, todos os meus pacientes. Fazer exercício físico, ter uma boa qualidade de vida, uma boa alimentação, não trabalhar muito, fazer psicoterapia, né? A psicoterapia é um autoconhecimento. Aprender a lidar com as questões da vida, porque a vida é estressante, né? A vida é ansiogênica. Ninguém é 100% zen o tempo todo, não existe isso, a menos que você more, de repente, no meio do mato. Mas acho que mesmo assim, né? Porque tem bicho, enfim. Eu acho que todo mundo tem desafios, né? Todo mundo tem desafio, a gente tem que aprender a lidar. Jesus Cristo, ele falava no mundo 3 aflições, quer dizer, naquela época onde já não tinha essa tecnologia, essa correria, já existia, né? Sem dúvida. Esse fator estressante no mundo 3 aflições, dúvida. então já tinha muita aflição naquela época. Então acho que para todo mundo. Agora, eu sinto, e é uma bandeira que eu tento levantar aqui sempre que a gente fala de qualquer coisa ligada à saúde mental, um preconceito ainda muito grande. Muito grande mesmo. A gente está, olha, 2023, a gente sabe que não dá para separar o corpo por partes, mente, saúde física, mental, é tudo uma coisa só, né, que vai compor quem a gente é. Então, e eu vejo que ainda existe preconceito. Eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, talvez a gente precise de um pouquinho mais de clareza do que é um medicamento antidepressivo e onde é que ele atua. Mais informação. Porque assim, precisa tomar um antidepressivo. Aí a pessoa pensa assim, antidepressivo, já tem a bagunça que as pessoas acham que é um calmante. Tem gente que fala, eu vou tomar um antidepressivo para ficar bobo, mole. Exatamente. Né? Então, acho que é legal explicar. O que é o antidepressivo? Aonde é que ele atua? O que ele faz com os nossos neurotransmissores? Então, uma coisa muito importante para falar é que, assim, o antidepressivo não causa dependência. O principal medo das pessoas é esse. Eu escuto isso de quase todos os pacientes. Mas essa medicação vai me causar dependência? Eu falo, não, são medicamentos de tarja vermelha. Aonde eles atuam? Eles atuam no cérebro. Eles regulam os neurotransmissores cerebrais, ou seja, as substâncias químicas que estão presentes no nosso cérebro. Quais são elas, né, as principais? Serotonina, noradrenalina e dopamina. Nós temos vários outros, tá? Então, quando uma pessoa está com um transtorno de ansiedade ou num quadro depressivo, ela tem uma desregulação desses neurotransmissores. E o que o remédio vai fazer? O remédio vai lá e ele regula isso. Eu costumo sempre comparar os remédios psiquiátricos e as doenças psiquiátricas como se fosse assim, uma diabetes cerebral. Então, o diabético ele não precisa tomar insulina para controlar a glicose? Precisa. Então, o depressivo, o ansioso, ele precisa do antidepressivo para regular a depressão e a ansiedade. Ou seja, o diabético ele toma para regular a glicemia, né? A insulina. Isso, a insulina para regular a glicemia, que é o açúcar no sangue. O antidepressivo, na verdade, é necessário para regular os neurotransmissores. E, consequentemente, os sintomas. Isso, eu acho que se a gente começar até a difundir essa informação, eu acho que vai ficando mais fácil. Até para falar para aquela pessoinha que fala assim, nossa, tá tomando antidepressivo, você explica. Esses remédios fortes. A doutora acabou de falar pra gente, né? Do mesmo jeito que o corpo precisa de um medicamento para regular ali a insulina, a glicemia, ele precisa para
deixar reguladinho. Neurotransmissores. Noradrenalina, Serotonina e dopamina. Ó que joia. Bom, temos muitos comentários já no nosso Instagram sobre medo. Então daqui a pouquinho a gente vai passar para eles, vai responder as perguntas. Mas eu ainda queria te perguntar um pouco mais. Você disse que começa a tratar a partir do momento em que fica mais complicado e tem consequências graves. Isso. A fobia, se não tratada, ela pode evoluir para um estágio ruim? Pode. A pessoa pode, por exemplo, não sair mais de casa. Ela pode evoluir para uma síndrome do pânico. Ela pode evoluir para um quadro depressivo, né? Ficar mal, eventualmente até ter uma ideação suicida. De uma maneira geral, os transtornos psiquiátricos não tratados, ou eles cronificam, ou seja, fica daquele jeito, ou eles pioram. E você pode depois desenvolver outro transtorno psiquiátrico. Por isso que eu sempre falo que é muito importante fazer o tratamento, mas as pessoas têm medo da gente. É verdade. Agora, é bom também a gente falar um pouquinho sobre como é o tratamento, né? Sim. Porque eu vejo isso de telespectadoras que às vezes mandam assim, eu tô tratando minha depressão há 30 anos. Eu falo, ué, mas não curou, não tratou, né? Eu sei que tem casos que a pessoa vai precisar tomar o medicamento para a vida toda. Casos, né? Casos e casos, mas na maioria das vezes tratamento psiquiátrico tem começo, meio e fim, não é, doutora? Aí depende da patologia e depende da gravidade da patologia. Quanto tempo demora para um medicamento psiquiátrico começar a fazer efeito? Então, começar é uma média de 2 a 4 semanas, tá? Aí, o efeito pleno da medicação é até 3 meses depois. Por isso que, em geral, o paciente chega, eu avalio, entro com uma dose, eu entro sempre com dose baixa, aumento mais um pouquinho e depois eu reavalio aproximadamente depois de 1 mês e meio, 2. E a dose de manutenção varia muito de paciente para paciente. Tem paciente, por exemplo, que você dá um comprimidinho só, o paciente fica super bem. Agora, tem casos que são mais graves, você tem que associar outros remédios ou deixar a dose máxima da medicação. Entendeu? E como é que a gente faz de uma maneira geral? A gente medica por aproximadamente 1 ano. 1 ano. Não é 1 mês, 2 meses, tô ótimo, tô curado e para. Cura. Acontece muito isso, não é? Da pessoa falar, eu já tô bem, não vou mais tomar. Muito, muito. Você sabe que o índice de abandono no 3º, 4º mês de tratamento é altíssimo. E o que acontece quando o paciente abandona o tratamento psiquiátrico? Primeiro, ele pode ter sintoma de retirada da substância, do remédio, o que não é sintoma de abstinência, tá? Porque não é droga, ok? Pode ter sintoma de retirada, pode ter uma recidiva dos sintomas de ansiedade ou depressão. Às vezes vem até pior. Entendeu? Mas as pessoas, elas têm medo, então elas começam a melhorar. Aí a família, você tem que parar de tomar esse remédio. Você tem que ser forte, isso daí é uma bengala. Aí a pessoa vai lá e para. É impressionante, né? A gente tem que falar assim, olha, pra sua vozinha aí que tá o tempo inteiro. Vamos brincar de vida? Cada um cuida da sua? Pegar essa. Volto aqui daqui a 2 minutinhos, a gente vai organizar